Bom dia. Bom dia. Ok. Para todas e todos, desejamos um excelente dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia do 4º Seminários Itinerantes de Pesquisa e Extensão Convivência Escolar em Foco. Eu me chamo Danila de Pietro e estarei com vocês na apresentação das atividades do dia. Esse evento conta com a tradução para Libras. Então, nós temos aqui as nossas intérpretes e intérprete que estão nos ajudando nessa inclusão. Eu peço, então, que a todas as pessoas que comporem a mesa, que façam a sua audiodescrição. Eu farei a minha nesse momento. Eu sou uma mulher baixa, branca, com os cabelos ruivos na altura dos ombros. Estou usando uma camiseta branca, que é a camiseta do evento, e uma calça jeans. O dia de ontem foi primoroso nas contribuições para pensarmos a convivência e possibilidades de melhoria. E para hoje, as mesas estão também muito especiais. Se ontem tivemos uma mesa histórica, em seguida teremos outra. Temos aqui alguns avisos importantes. Caso tenham perguntas, elas devem se encaminhar por escrito para as pessoas que ficarão aqui na lateral do auditório e no YouTube colocando a pergunta no chat. É necessário fazer o registro de presença no QR Code que está disponível, eles estão espalhados aqui no hall do CDC. Apenas uma vez por dia esse registro deve ser feito. Vocês têm acesso à rede Wi-Fi acessando visitantes, né, naquelas possibilidades, e o café hoje ele será servido a partir do nosso momento do autógrafo, que será às 10h30. Caso precisem de dicas de restaurantes e transporte, vocês têm no site do evento. E a editora Adonis e a editora Unicamp estão expondo livros publicados por autores do GEPEM, entre outros, também no saguão. E, claro, o livro Paisagens da Infância será lançado na sequência. Lembro também que nós temos uma linha do tempo do GEPEM logo ali na entrada, né, numa área que fica um pouquinho mais tranquila do saguão. Naquela linha do tempo estão expostas as pesquisas que foram desenvolvidas ao longo desses 20 anos, teses, dissertações e também eventos. Não deixem de conferir. Bem, então, com grande entusiasmo, que recebemos 2 docentes, sem dúvida alguma, de grande referência para os estudos da psicologia moral e da convivência, para tratar do tema Paisagens da Infância. Professor Ives Delataille, que já acompanha a mesa, peço, então, que a professora Suzana Menin e também Raul Alves, para mediar a conversa, subam, por gentileza. O professor Ives Delataille é escritor e professor aposentado do Instituto de Psicologia da USP. Por favor, professor, faça uso da palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Então, eu tenho uma felicidade dupla de estar aqui hoje. A primeira é que eu gosto de trilogia. Havia publicado uma na década de 2000 e agora mais uma, né? Paisagem da Dignidade, da Solidão e agora da Infância. E a segunda alegria é que essa última paisagem não foi escrita apenas por mim, mas com a valorosa contribuição da Suzana, que está aqui comigo, da Luciene, da Thelma e da Lívia. Então, isso é um trabalho conjunto. Mas é, digamos, o terceiro de uma paisagens. Mas por que paisagens? Por que paisagens? Quando eu escrevi sobre a dignidade na obra de Chico Buarque de Holanda, eu tinha pensado em usar a palavra território. Território de dignidade. Mas eu achei pretensioso, achei um pouco rude, digamos assim, parece um tratado, né? E não batia com
uma análise de uma obra poética, como é o caso da obra do Chico Buarque de Holanda. Então, descartei território e optei por paisagens. Por quê? Porque achei bonito e mais poético, digamos assim. O segundo livro, sobre solidão, guardei a ideia de paisagens. Mas nesse último agora, eu me debrucei um pouco sobre o que poderia ser definido como paisagem em oposição, ou melhor dizendo, em complementação a território. Então, o que eu resolvi definir, é uma definição minha, não tem nenhuma profundidade além de uma escolha minha, eu chamei nesse livro de território aquilo que é o clássico. Por exemplo, pego na educação, já que vocês trabalham, a maioria de vocês na educação. Tem a matemática, tem a física, tem a alfabetização, tem a biologia. Seriam esses os territórios, perfeitamente legítimo, evidentemente. E na psicologia, que é a minha área, frequentemente a gente também estuda territórios. Então, alfabetização. Então, Emília Ferreiro vai se debruçar sobre alfabetização. Física, o Piaget vai se debruçar sobre física. Muito bem, ótimo. Só que quando você tem na sua frente um aluno, um filho, uma pessoa, você raramente está na frente de um território, por mais que você queira apenas abordá-la nesse sentido. Pega o exemplo da moral, que é a minha área, a área da Suzana também, e da Thelma e da Luciene. Qual que seria o território da moral? É simples de ser definido, em forma, não em conteúdo. São princípios, são regras e são virtudes. Isso, grosso modo, é o território da moral. Mas quando você tem uma pessoa na tua frente, claro, e para pensar como ela age moralmente, você tem que levar em conta as outras coisas. A história de vida, os projetos de vida, a cultura, evidentemente, na qual ela se encontra, a cultura, inclusive, familiar na qual ela se encontra, enfim. Isso é uma paisagem, ou seja, né, que se entremeiam aos territórios. Uso até uma metáfora, que eu coloco para vocês aqui, uma metáfora musical. Território é uma nota, dó, mi. E paisagem é um acorde. Né? Quem sabe tocar violão não sabe qual acorde. No acorde de mi existe a letra mi. A letra mi. A nota mi. Mas existem várias outras. Então é isso a explicação que eu daria nesse livro para paisagens. E aqui com vocês eu vou tratar apenas de uma delas. A da intimidade. Né? Paisagens da intimidade. E eu introduzo esse capítulo com duas cenas teatrais. Numa primeira cena teatral, de uma peça que existe, uma mulher entra com uma caixa e fala com a plateia, e essa plateia é, para ela, suspeita de querer ver de qualquer forma o que há nessa caixa. E ela diz não. E ela até diz, eu tenho o direito de esconder, e vocês não têm o direito de ver. Então, é um lado da moeda. Né? Não quero que as pessoas vejam o que está na minha caixa. Tanto faz o conteúdo. A mesma personagem, no segundo ato, volta, sempre com a caixa, só que agora ela acusa, entre aspas, a plateia de não querer ver o que tem na sua caixa. E ela diz, vocês têm o dever de ver porque eu tenho o direito de mostrar. É exatamente o oposto. A rigor, o que essas duas cenas mostram é o confronto entre dois quereres. Um é querer não mostrar. Insisto, é mais forte dizer querer não mostrar do que não querer mostrar. É um querer. Querer não mostrar. E outro é um querer mostrar. São um paradoxo, mas são complementares. E aqui eu vou citar uma frase de Émile Durkheim, o grande sociólogo, que diz o seguinte, que me parece muito sábio. A personalidade humana é a coisa mais sagrada e ninguém pode violá-la ou infringir os seus limites.
É o querer não mostrar. Mas ele segue, embora, ao mesmo tempo, o maior bem consiste em comunicar com os outros. Aí é a contradição, né? Me comunicar com os outros é um grande valor, mas as minhas fronteiras não podem ser violadas. E como é que se acha um equilíbrio entre essas duas coisas? E aí, então, chegamos à infância. Eu vou procurar aqui construir com vocês rapidamente a paisagem da intimidade, com os seguintes elementos, que a rigor não parecem ser conexos entre si, apenas pelo título: a consciência de si, o sentimento de vergonha, o segredo, e o direito ao segredo, e a confissão. Então, vou rapidamente falar como as crianças interpretam esses quatro itens. Começamos pela consciência de si. Bom, é lógico que para que eu tenha a necessidade de proteger alguma coisa chamada intimidade, eu preciso me conceber como objeto para o outro. Se eu não me concebo como objeto para outro, visto por outro, ouvido por outro, não tem por que eu preservar o que quer que seja. E com que idade, na infância, deve aparecer essa consciência de ser visto, a consciência de ser objeto para o outro? Eu deduzo que seja, e existem pesquisas sobre isso, quando a criança se reconhece no espelho. A criança começa a se reconhecer no espelho por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Antes disso, não é ela a imagem. Ora, se ela se reconhece no espelho, me parece lógico deduzir que ela também sabe que é visto por outros. Muito bem. Então, primeira condição, 1 ano e meio de idade. E qual é o sentimento que se acopla a essa consciência de ser objeto para o outro? E esse sentimento é o sentimento de vergonha. Vergonha. O Sartre, famoso filósofo, diz, né, que a vergonha propriamente dita não é ser julgado negativamente, mas é ser objeto para outrem, para outra pessoa. Um outro filósofo, Jankelevich, diz que a consciência é uma vergonha nascente. Ele até diz: sinto vergonha, logo sou. Portanto, para esses dois autores, a vergonha é um sentimento básico, é um sentimento, inclusive, talvez um dos primeiros sentimentos ligados à socialização, né? Ao contato com o outro. Muito bem. E as crianças? Então, eu fiz pesquisas há bastante tempo sobre a vergonha, porque a vergonha é um tema completo, tá? Muito complexo. Eu até dediquei um livro inteiro só sobre isso. Eu só vou aqui pensar 2 elementos que nos interessam para a intimidade. Então, existem, grosso modo, 2 tipos de vergonha. A vergonha exposição e a vergonha juízo negativo. A vergonha exposição é eu sentir vergonha por saber que eu sou objeto para outrem, como dizia Sartre. E a vergonha juízo é a vergonha que eu sinto em relação a um juízo negativo. Então, sinto vergonha porque eu acho que eu sou magro demais. Sinto vergonha porque eu tirei 0 na prova. Sinto vergonha porque roubei alguém, menti para alguém. Enfim, tudo e qualquer coisa pode ser objeto da vergonha. E o que acontece nas crianças? E a gênese nas crianças é bastante clara. Quando elas começam a poder falar, né, por lá uns 3, 4 anos de idade, até uns 7, 8 anos de idade, a vergonha existe, mas ela é basicamente vergonha de exposição. Não, o que as crianças citam como causa de vergonha é essencialmente a vergonha de exposição. A partir de 7 anos de idade, começa a prevalecer a vergonha juízo. Ou seja, eu tenho vergonha de isso e aquilo, mas com conteúdo, não apenas de ser objeto para outrem. Ou seja, é a vergonha
de conteúdos que a gente costuma chamar de íntimos, né? É uma coisa minha, não apenas a minha existência, mas uma coisa que eu pensei, que eu fiz, que eu até planejei e sinto, ou não, mas no caso, vergonha daquilo. E se eu sinto vergonha, esse sentimento tão forte, qual que é a primeira coisa que ocorre ao envergonhado? Esconder. Esconder, não revelar. Então aqui nós temos o tema do segredo, né? Esconder alguma coisa de alguém é ter um segredo. Qual que é a estrutura básica do segredo? A estrutura básica do segredo é, o que é um segredo? Contar alguma coisa para alguém. É um segredo contado, né? E não para as demais pessoas. Ou seja, o segredo separa. Eu conto para X e excluo as demais pessoas. E esse X não é qualquer um. Em geral, eu confio um segredo a uma pessoa que tem algum valor específico para mim, que me causa confiança, seja lá o que for. Tá certo? E, último elemento do segredo compartilhado é que a pessoa que é o depositário do segredo não pode contar. Não pode contar. Senão, não é um segredo, né? É uma transmissão. Ora, com que idade as crianças dominam essa estrutura do segredo? Coisa que eu conto para alguém, não para qualquer um, a pessoa tem que ficar, não pode espalhar, tá certo? E as outras estão excluídas. Ora, com 4 anos de idade, é muito precoce. Com 4 anos de idade, as crianças entendem perfeitamente, para eles não tem dificuldade alguma essa estrutura do segredo. Até tinha um sujeito que foi franco sobre o fato de não poder contar. Ele disse, dá muita vontade de contar, mas não pode. Então teríamos a origem da fofoca aqui, né? Seria uma outra pesquisa, paisagens da fofoca. Né? Pode começar com essa frase e abrir o caminho. Mas dá vontade de comprar, mas não pode. Último dado sobre segredo. Paralelo com a vergonha. Lembra que eu falei da vergonha? Primeiro disposição, depois vergonha, juízo. Juízo significa algo do íntimo. E o segredo? Quais são os conteúdos que as crianças menores atribuem ao segredo? Em geral, neutros. Neutros, do tipo, tem uma bomba em algum lugar. Sabe? Então, eu vi um prédio bonito. A partir de 6, 7 anos de idade, começa conteúdos íntimos. Estados emocionais, sentimentos, opiniões, tá certo? E vejam o paralelo com a vergonha. A vergonha grau 0 é ser visto, o segredo grau 0 é qualquer coisa que eu não conto, mas tudo. E a partir de 7 anos, os conteúdos têm a ver com a intimidade, tanto na vergonha como no segredo. Muito bem. Mas 2 coisas ainda a falar. Não basta ter segredos, ou seja, ter a concepção de que eu sou cognitivamente capaz de ter segredo para proteger a intimidade. Há um elemento essencial, moral, que é o direito de ter segredos. Então, eu vou acabar minha exposição juntando, é isso que eu acabei de falar, a moralidade. Na verdade, dever e direito. O direito de não falar de si, direito ao segredo, mas também o dever de falar de si. Aí o tema é a confissão. A confissão. Então, rapidamente os dados que eu tenho. Claro, se eu perguntar para as crianças, a gente tem direito de ter segredos? Eles vão me responder que sim. Então, como a gente faz em moral, a gente tem que colocar uma situação problemática. Às vezes chamada de dilema, onde a pessoa precisa hierarquizar. E a situação foi a seguinte, que a gente elaborou. Um menino tem alguma coisa ali passando pela cabeça, encontra um amigo que percebe que alguma coisa não está muito bem com o seu colega. E ele lhe pergunta, está acontecendo alguma coisa? E
O protagonista responde, não, não está acontecendo. O outro insiste, mesmo? Não. O que está em jogo aqui? O segredo e a mentira. Porque quando ele diz não, não é verdade. Ele tem alguma coisa, só que ele não quer contar. Não é uma estratégia para fugir. Né? Porque ele poderia também, tem alguma coisa, mas não quero contar. Bom, mas já entregou a metade, digamos. Né? Nem quer que saiba. Muito bem, então submetemos isso às crianças e, de novo, o que encontramos? As crianças menores, até uns 7, 8 anos de idade, 6 anos de idade, melhor dizendo, optam pela hierarquia da mentira. Ou seja, está errado porque ele está mentindo. Ou seja, eles não reconhecem o direito ao segredo se for indagado por uma terceira pessoa. A partir de 7 anos de idade, em média, tudo é em média, as crianças respondem, não, ele tem direito ao segredo, está certo o que ele fez. Cuidado, pais que estejam, porventura, presentes aqui. Fiz uma pergunta, digamos, anexa. E se a pessoa que pergunta for os pais, pai ou mãe? Aí é preciso esperar 12 anos de idade para que a criança diga, não, mesmo com o pai, não conto, acabou. Mas os pais ainda têm uma influência, adultos em geral, mas sobretudo pais. Eu acho que até um dado interessante para ver o poder, de uma certa forma, patriarcal, maternal, de invadir, até sem querer, a intimidade das crianças. Muito bem, mas tirando os pais, entre pares, 7 e 8 anos de idade. E último dado, confissão. Então, o segredo é direito de não contar. Confissão é o dever contar. Que nem todo segredo é legítimo. Certo? Né? Se eu matei alguém e alguém me pergunta, foi você? Não. Direito ao segredo. Não. Né? Nem tudo não é absoluto. Novamente, se perguntamos para as crianças, e perguntamos, aliás, dever confessar? A maioria das crianças responde sim, se deve confessar, mas novamente nós temos que colocar uma relação problemática para hierarquizar. Então fizemos o seguinte, inspirado numa famosa pesquisa de Jean Piaget, que vocês devem conhecer, na qual ele media a força da intencionalidade do ato versus a brutalidade do ato, ou seja, a consequência material do ato. Então, por exemplo, uma criança sem querer, sem intencionalidade, portanto, derruba um copo de cristal e outra, querendo, quebra um copo de requeijão. Sem fazer propaganda aqui para o requeijão. E o que vale? Então, as pesquisas mostraram claramente, crianças menores vale o dano material, cristal é mais do que um copo simples, e as crianças a partir de 7, 8 anos vale a intencionalidade. E até desculpo totalmente quem fez uma coisa sem querer, por mais que o estrago seja forte. Então, o que nós quisemos fazer? Da mesma forma, ver se a confissão era um regulador moral. Então, fizemos o seguinte dilema. Num caso, uma criança quebra um vaso de cristal, caro, e quando perguntada quem foi, ela se acusa. Fui eu. E não se saberia que é ela se ela não se acusasse. Outra situação, um menino, menina, tanto faz, quebra um copo banal, tá certo? E quando perguntado, ele não confessa. Vocês já devem imaginar os resultados da pesquisa. As crianças menores, de fato, como o Piaget falou, vence o dano material. Então, quebrou um vaso, confessando ou não confessando, o vaso é mais do que um copo de requeijão. E a partir de 7, 8 anos de idade, muda. Aí, o mais culpado, os dois são culpados a rigor, porque quebraram alguma coisa, né, que não deviam fazer. Mas quem confessa é moralmente superior a quem não confessa,
por mais que o copo de cristal seja mais valioso do que o copo banal de requeijão. É isso, os dados. Então, eu diria, para finalizar, por volta de 7, 8 anos de idade, a paisagem da intimidade se constitui. É precoce, a rigor é precoce. Por volta de 7, 8 anos de idade, montando a paisagem, confissão, segredo, direito ao segredo, etc. e tal. E eu acabaria, tem um tempinho ainda? Eu acabaria apenas, porque vocês são educadores, com duas colocações que têm a ver com a educação. Duas só. A primeira é, não lembro quem falou, até não sou grato nessa hora, mas de uma diferença entre o sistema de educação tradicional e o método de educação, digamos, moderno. E tem a ver com intimidade, vocês vão ver. Na educação tradicional, a escola é transparente. Transparente no seguinte sentido: o aluno, e o pai também, sabe o que se espera dele, quais são os conteúdos, quando vão aparecer as provas, quais são as condições para passar, e assim por diante. Está explícito. Em compensação, o aluno é ofuscado. Não se sabe nada do aluno. Ele é um aluno naquela sala. Ele que siga os preceitos da escola. Mas não se sabe nada sobre ele, não se procura saber nada de específico sobre ele. Os mais velhos que tiveram uma educação tradicional devem se lembrar que era um pouco assim, não? Era um número entre. Em compensação, a educação moderna, atual, não sei que nome, é o contrário. Muitas vezes, a escola não é transparente, é opácua. Um aluno, nem o pai, não se sabe muito bem o que se espera dele, né? Tanto que se tira notas, por exemplo, né? Se proíbe nota, ou seja, a escola não fica muito clara o que se espera. Em compensação, o aluno fica transparente. Se sabe tudo do aluno. Sabe até se os pais são desquitados, se ele é adotivo, se ele é isso, se ele é aquilo. Ou seja, o aluno é transparente, entre aspas. Eu acho que, por que eu estou falando nisso? Eu acho que tem que chegar a um equilíbrio. Não defendo de jeito nenhum o ensino tradicional, mas também eu acho que o ensino moderno tem que tomar cuidado para não ser invasivo da intimidade das crianças e, quem sabe, até de suas famílias. Eu lembro de uma professora, por exemplo, que sem querer, coitada, mas fez uma gafe. Ela sabia, não sei porquê, que um dos seus alunos era adotivo. E não sei porquê também, ela falou na frente dos outros: ah, mas você que é um menino adotivo. Mas ele não sabia que era adotivo. Ele não sabia. Está até para amenizar um pouco, para quem gosta de Friends, tem até uma cena de Friends que é parecida com isso. Mas você viu? Ela não falou por mal, nada disso, mas entendeu o perigo? É muita informação íntima. E a segunda decorrência educacional me parece óbvio, né? Nós vivemos num tempo que, aliás, um autor chamado Sand chamou tiranias da intimidade, né? Nós somos, por um lado, vigiados, a la Big Brother, né? Quase que 24 horas por dia. Ah, não precisa de câmera, é só o celular que a gente usa, a internet que a gente usa, tá? Mas, por outro lado, também está na moda, não gosto da palavra moda, enfim, mas tem um certo glamour, falar de si, se apresentar, fazer um espetáculo de si. Ora, se as pesquisas que eu mostrei são confiáveis, digamos assim, eu diria, precocemente, a estrutura da intimidade se coloca, mas cuidado, se coloca não significa que ela seja, né, cimento armado definitiva. Se a pressão social for justamente e deslegitimar aquilo que a criança até espontaneamente legitima, essa fronteira da intimidade pode ser esfacelada. Eu acho que, acabo com isso, eu acho que é um tema para a escola. Né? É um tema para a escola. Né? Sobretudo com celulares. Se fala muito da proibição de celulares, coisa
qual pessoalmente concordo, mas para a questão da atenção, né, bom, está ótimo, perfeito, mas eu acho que o celular também é uma bomba anti-intimidade no bolso de cada um de nós, e sobretudo das crianças. Eu acho que seria interessante conversar com os alunos, né, tipo transversalidade, sobre esse tema. E cedo, não com 15 anos, cedo, porque a criança de 7, 8 anos de idade, até antes, está antenada nesse tema. Então é a hora de falar. Muito obrigado. Agora passo a palavra para a Suzana. Bem, bom dia. Eu só estou em mesa histórica nesse evento, né? Porque mesa histórica nós tivemos ontem uma e hoje com o Ive, eu me sinto honrada de estar do lado dele, pela quantidade de coisas que eu aprendi durante toda a minha vida com o Ive e com os seus escritos, e acho que todos nós aqui, né? Então, eu queria primeiro falar um pouco do evento, né? Parabenizar a Marilena, Luciene, Thelma, né, pelo 4º seminário sobre convivência escolar. Espero que o 5º logo ocorra, né? E parabenizar também Luciene e Thelma pelos 20 anos de GPEM, né? Que conquista enorme que é. E hoje a Danila falando que vocês têm o quadro com todas as produções, eu estava sentindo falta disso, né? Porque eu estava vendo a camiseta de vocês com a árvore, com os ramos e as folhinhas, e estava pensando, vocês têm muito mais folhinhas e ramos do que esses da camiseta, né? O GPEM atua desde a educação infantil, com esse currículo, por exemplo, que vocês acabaram de fazer, né? O ensino fundamental, o ensino médio, as licenciaturas, a pedagogia, as pós-graduações, os pós-doutorados, e todos os livros, e todos os eventos, e as palestras, e as pesquisas. Quer dizer, a produção do GPEM nesses 20 anos ela é enorme, e seria muito interessante fazer um quadro de todas as pessoas que passaram pelo GPEM, né, e das ramificações que elas mesmas criaram. Então, é uma conquista enorme, né? Meus parabéns e minha admiração, né, por vocês, né, por essa criação maravilhosa, né? Levando a convivência, né, de qualidade e aquilo que Piaget chamou de moral do bem, né, em oposição ou à não moral, ou a moral da obediência, né? Então, levando essa moral do bem ancorada na cooperação, na reciprocidade, né, para todo mundo, né? Então, meus parabéns. Eu queria falar também um pouquinho antes do livro, né? Esse livro a Luciene organizou em função até de uma oferta do Ive, dos capítulos que ele já tinha e que depois ele também desenvolveu mais, né? O livro tem 4 capítulos de Yves de la Taille, um sobre a coragem, outro sobre a gratidão, o da intimidade que ele falou e do humor, né? Esses capítulos todos contêm pesquisas, né, para falar desses temas e contém muita poesia e muita literatura, né? É uma riqueza muito grande de Yves, nesses 3 últimos livros dele, falando de paisagens, o quanto ele utiliza, né, das poesias, da literatura, da arte, né, da música, para falar em temas da psicologia e da psicologia moral, né? Então, isso é de uma criatividade e de uma cultura muito grande. Então, isso nos traz muita riqueza, não só na psicologia da moralidade, né, mas nessa valorização do que é estético também, do que é a beleza, né, no mundo, que eu acho que a gente precisa de mais, né, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, com tanta violência, né, só nos intervalos a gente ouve, a minha escola teve ataque, a minha também, teve lá outro, eu comecei a trabalhar com psicologia moral por causa dos ataques. Então, assim, nós estamos vivendo num mundo que é muito feio, né? E alguém que traz, pela psicologia, a cultura e a arte, né, nos enriquece muito. Então, graças a Luciene, né, nós temos a organização desse livro. Obrigada, Luciene, né? O livro, além dos capítulos do Yves, tem um capítulo também da Luciene, uma pesquisa sobre a infância, paisagens da infância, mas o que as próprias crianças falam da infância, né? Então, foi uma pesquisa
que perguntou para a criança o que é ser criança, o que criança gosta, o que a criança é diferente do adulto, e as próprias crianças respondem. E então, Luciene faz uma análise dessas respostas com base na psicologia da moralidade. Então, é um capítulo também muito rico. Contém um capítulo da Thelma Vinha e da Lívia, sobre paisagens em relação aos conflitos. E aí é um texto mais técnico, mais científico, em que elas trazem as etapas de resolução de conflito, das crianças, dos adolescentes, as estratégias, e também algumas falas sobre como trabalhar com os conflitos na escola. Então, também um capítulo extremamente rico e aí mais científico, Thelma? E aí tem um capítulo meu, um capítulo menorzinho, em que o Ive colocou um desafio para mim, que era falar sobre o amor, porque a ideia central do livro era falar sobre sentimentos. E eu nunca trabalhei com esse tema. Então, puxa, mas como eu vou falar sobre o amor e, ao mesmo tempo, como é que eu não vou fazer uma coisa que o Ive me convida a fazer? Então, eu aceitei o convite, mas aceitei um convite também me inspirando na forma de trabalhar do Ive, que é... Então, eu vou para a literatura, eu vou para a arte, para ver o que escritores falam sobre o amor na infância, porque era paisagens do amor na infância. E eu acho que os escritores têm uma sabedoria e uma sensibilidade para falar do amor maior do que, muitas vezes, nós, adultos, que só vamos falar de lembranças. Os escritores, além de falar de lembranças, eles têm um senso de observação muito mais aguçado, uma sensibilidade muito maior, e seja por memória deles, seja por projeções, seja pela a observação mais aguçada, eles mostram o que uma criança pode passar em termos de paisagens do amor, mais do que nós. E eu escolhi, então, 3 contos da literatura brasileira para falar um pouco sobre o amor, mas relacionando com questões da moralidade, que é a minha área de pesquisa. Eu escolhi um conto, então, do Mário de Andrade, que chama Vestida de Preto, que é um conto de 1947, um conto de Lígia Fagundes Telles, chamado O Menino, de 1949, e um trecho do livro Os Capitães da Areia, de Jorge Amado, de 1937. Então, lá, 37, 47, 49. Quantas décadas se passaram nesses contos, falando de paisagens de amor na infância. Só que vocês vão ver que essas paisagens, essas cenas que eu vou falar, elas podiam acontecer ontem, elas podiam acontecer hoje. E isso é literatura. Isso que a literatura boa nos dá. Elas não têm data. Nesses 3 contos coincidiu das crianças terem mais ou menos 10 anos de idade. Então, o que é bacana também para a gente pensar, uma cena dessa paisagem. E eu tentei, então, com esses contos, ver o entrecruzamento de cenas de amor com questões morais. No primeiro conto de Mário de Andrade, é uma história de um menino que tem um amor pela prima, por uma prima longínqua. E ele não sabe por que ele tem esse amor, e ele não sabe dizer como é que ele é. Ele só sabe dizer que, quando ele encontrava a prima, era aquele encantamento, e ela também se encantava com ele. Eu vou ler um trechinho, eu vou ler 4 trechos aqui dos autores, para a gente se encantar com eles também. Ele fala assim: depois do amor grande por mim, que brotou aos 3 anos e que durou até os 5, mais ou menos, logo meu amor se dirigiu para uma espécie de prima longínqua que frequentava a nossa casa. Maria foi o meu primeiro amor. Não havia nada entre nós, está claro. Ela, como eu, aos 5 anos de idade apenas, mas não sei que divina melancolia nos tomava se acaso nos achássemos juntos e sozinhos. A voz baixava de tom, e principalmente as palavras é que se tornavam mais raras. Muito simples, uma ternura imensa. Amor apenas sensível naquele instinto de estarmos sós. Muito bem, então, com esse amor que ele tinha com a prima, e brincando com a prima, se encontrando com ela numa festa, a prima e ele brincando de papai e mamãe, eles entram num quarto na festa que tinha uns salgadinhos, uns docinhos. E ele com a prima ali, aquela coisa gostosa de estar junto.
E a prima fala, vamos deitar, está na hora de dormir. Né? Eles deitam, ele deita do lado da prima, aquela emoção de estar ali do lado dela, né? E ela muito junto dele, e ele com a cabecinha ali do lado dela, ele ousa e dá um primeiro beijo. Né? Um trecho. Né? Beijei Maria. Né? Rapazes, eu nem sabia beijar. Está claro, só beijava mamães, boca fazendo bulha, contado sem nenhum calor sensual. Né? Maria, só um leve entregar-se, uma levíssima inclinação para trás, me fez sentir que Maria estava comigo em nosso amor. Nada mais houve. Não, nada mais houve. Durasse aquilo uma noite grande, nada mais haveria. Porque é engraçado como a perfeição fixa a gente. O beijo me deixara completamente puro, sem minhas curiosidades, nem desejos de mais nada. Adeus pecado, adeus escuridão. Então, era essa sensação, né, do primeiro beijo. O que acontece? Eles estão lá, ele está nessa situação, entra uma tia. O apelido da tia era tia velha, nada elogioso. Né? E era uma tia malquista, muito implicante. A tia vê os dois ali e fala, seu sem vergonha, o que você está fazendo aqui? Né? Saiam disso. Ele dá um pulo, né, e fala, tia, me dá um doce. Né? Fingindo, ele fala assim, fingindo uma pureza que, na verdade, tinha acontecido mesmo. Né? Mas o julgamento da tia é severo, né? É uma trombada na cena. Né? As paisagens são formadas por cenas, e tem cenas que marcam. Né? E, a partir dessa cena, então, ele conta que a prima nunca mais olhou para ele. Né? A prima, além de ficar indiferente, ainda rejeitou. Né? Ele começou a bombear na escola também, reprovava, e, numa situação, a prima fala para ele, nunca mais quero ver bombeado na minha vida. Né? E, com isso, ele sente aquela rejeição. Né? E aí a gente entra com a psicologia moral e a gente vê como um julgamento, né, que não leva em consideração intenções, né, que não leva em consideração, né, o que estava acontecendo de fato, né, como um julgamento marca uma pessoa, né, e marca a identidade dessa pessoa. Né? Ele, a partir daí, ele, também por ser malquisto pela prima, que era o grande amor, ele começa a se sentir um rejeitado, um zero à esquerda, né? E por ser bombeado, um caso perdido. Né? Ele vai contando que o caso perdido vai se reproduzindo na vida dele. Né? E, então, isso passa a marcar a identidade também. Né? Então, julgamento adulto, né? Questões de identidade, valor de si, né? Visão de si, né? Como fala a Luciene. O valor de si, né? Foi se perdendo. E aí, moral da história, eu não conto o final, para vocês irem lá no texto ver, né? Mas ele nunca mais teve uma relação nem de amizade com a prima. Né? Aí um outro conto, né, que eu peguei para pegar uma outra paisagem, né, e um outro entrecruzamento do amor com questões morais, é o trecho do livro do Capitães de Areia. Esse livro, né, que foi escrito em 37, né, ele foi proibido na época, né, foi considerado como um livro comunista, porque ele descrevia com muita humanidade um grupo de crianças, que eram crianças infratoras, e que moravam num local na areia, por isso esse nome, Capitães da Areia. Né? E Jorge Amado descreve com um humanismo muito grande, descreve os sentimentos das crianças, a amizade, as causas delas, os sofrimentos das crianças. Então, isso era considerado comunista, o livro foi proibido. E o livro foi inspirado em artigos de jornal que falavam das situações das crianças e que falavam também, contavam uma mãe que contava como uma das crianças dali do grupo tinha sido muito maltratada em abrigos. Né? Então, vocês veem que são coisas que podem acontecer hoje. Né? E uma dessas crianças tinha o apelido de Sem Pernas, porque ele tinha um defeito na perna e ele era muito bonitinho também. Né? E, com isso, por ter o defeito e por ser muito bonitinho, ele conseguia mais esmolas, né? As pessoas tinham compaixão, e ele tinha uma tarefa, ele entrava nas casas das pessoas para, ao ser acolhido, olhar a casa, né? Espiar o que tinha ali, e depois voltar para o grupo e dizer, essa é boa para ser roubada. Né? Vocês podem entrar lá, é fácil de entrar. E, numa dessas situações, ele é acolhido numa casa, fala que tem que se chama Augusto, por exemplo, né? E justamente é um casal de idosos que tinha perdido um filho que chamava Augusto.
o casal se apaixona por ele, né? A dona Esther, que é a idosa, se encanta por ele e começa a tratá-lo muito bem, com muito carinho, com muito amor, um amor que ele nunca teve de adultos, né? Então, estabelece uma cena, né? Ele entra em dilema, né? É a única vez que ele vai poder ser amado na vida dele, né? Que ele vai poder ter uma outra vida, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ele é do grupo, né? Ele pertence ao grupo de amigos, né? Ao grupo das crianças. Ele é um deles, né? Então, aí a gente vê uma questão de identidade, né? Quem ele é? Ele é um dos capitães da areia, né? A quem ele pertence? Ao grupo, né, dos capitães de areia, né? Então, ele lembra, né, de novo, ele lembra o que significam os adultos para ele, né? Os adultos, a experiência que ele tem com adultos é uma experiência de punição severa. Ele lembra, por exemplo, uma vez que ele foi pego e foi para uma delegacia e apanhou muito. Enquanto ele apanhava, um outro adulto ria dele. Então, ele tem um ódio muito grande por adultos. É isso que significa. Esse é o valor dos adultos para eles, né? Eu vou ler um trechinho para vocês aqui, né? Eu vou ler o trecho do dilema dele, né? O sem pernas ia trazer a lei, né, ia trair uma lei que era pagar o bem com o mal, né? No grupo dele, ele sentia que eles pagavam o bem com o bem. Essa era a lei da reciprocidade, né? Mas que se ele traísse Dona Esther, ele ia pagar o bem com o mal. Lembrou-se que das outras vezes, quando dava fora de uma casa para ela ser assaltada, era uma grande alegria que o invadia. Dessa vez não tinha alegria nenhuma. Seu ódio para todos não desaparecera, é verdade, mas abriram uma exceção para a gente daquela casa, porque Dona Esther o chamava de filho, o beijava na face. O sem pernas luta consigo mesmo, gostaria de continuar naquela vida. Mas que adiantaria isso para os capitães de areia, para o grupo dele, né? E ele era um deles. Nunca poderia deixar de ser um deles, porque uma vez os soldados o prenderam e o surraram, enquanto um homem de colete ria brutalmente. Só então o sem pernas viu que estava mesmo chorando, né? Então, essa criança sofre, né? Sofre nesse dilema. O que nos lembra, né, em psicologia moral, é um dilema moral, né? É um dilema com sofrimento emocional, né? Onde tem aí um valor de si, né? Uma identidade forte a um grupo de pertença, né? Isso me lembra as duas teses que a gente, né, viu agora há pouco, a tese da Vitória Oliveira e da Sanderli Bonfim, né? Estão aqui. E as duas trabalham com o sentimento de pertencer, né? E como esse sentimento é fortíssimo, né, como a gente tem que levar em consideração essa questão do grupo de pertença, porque dependendo da identidade, do acolhimento que o grupo dá, né, ao sujeito, o sujeito está extremamente preso a esse grupo, né? Então, aqui no caso, a criança está presa a um grupo de infratores, e entra o valor de lealdade a esse grupo, né? E não um casal que está lhe oferecendo amor, né? Então, como isso pode acontecer com as nossas crianças, né? Em qualquer lugar que elas estejam, né? A questão do grupo de pertença. Até uma ontem estava falando, por exemplo, do perigo desses grupos de ódio, né? Que dão ancoragem para o sujeito, né? Uma ancoragem maior do que, às vezes, a escola está dando, né? E olha o que esses grupos levam o sujeito a fazer, né? Por fidelidade ao grupo, por lealdade e pela identidade que esse grupo dá ao sujeito, né? Bom, e aí o último conto, que é um conto da Lígia Fagundes Telles, que eu falei para vocês, 1947, né? 1949, né? Que se chama Um Menino. Nesse conto, um menino, ele é apaixonado pela mãe, né? A mãe é linda, a mãe é charmosa, a mãe é perfumada, a mãe é alegre, a mãe se veste bem, né? E o menino, então, tem um orgulho enorme da mãe, né? E ele sai com a mãe para ir no cinema. Ele exibe a mãe
para os outros meninos, né? Então, que valores ele tem, né? Então, entrando aí a psicologia moral, quais são as coisas que esse menino valoriza, né, nessa mãe, né? E valoriza para si e para os outros. Ele quer mostrar a mãe que ele tem. E tem um trecho também interessante que eu vou ler para vocês. Ele sai com a mãe para ir no cinema, de mão dada, todo orgulhoso, né? Passa na frente da casa de um amigo, né, do Júlio, e ele quer mostrar a mãe, né, para todos os amigos. O Júlio conversava com alguns colegas no portão. O menino fez questão de cumprimentá-los em voz alta, para que todos se voltassem e ficassem assim mudos, olhando. Vejam, esta é a minha mãe, teve vontade de gritar-lhes. Nenhum de vocês tem uma mãe linda assim. E lembrou deliciado que a mãe de Júlio era grandalhona e sem graça, sempre de chinelo, consertando meia. Júlio devia estar agora roxo de inveja, né? Então, olha os valores aí da criança. É um menino de 9, 10 anos, né? E aí a mãe entra no cinema, junto com o menino, e demora para escolher a cadeira, e o menino, mãe, aqui eu tenho um lugar bom e tal, mas ela escolhe um outro lugar, ela escolhe um lugar que tem uma cadeira vaga, e daqui a pouco entra um moço, né, do lado da mãe, e a mãe tem uma relação com esse moço, na verdade é um namorado da mãe, né? E o menino percebe. Né? E o menino percebe e entra num sofrimento enorme, né, porque, puxa, aquela mãe, né? Aquela mãe está com uma outra pessoa, né? Ele fica chocado. Eu vou ler um último trecho, porque os trechos dos escritores são lindos, né, para descrever sentimento. O menino estremeceu, sentiu o coração bater descompassado, bater como só batera naquele dia na fazenda, quando teve de correr, como um louco perseguido de perto por um touro. O susto ressecou-lhe a boca. O chocolate foi se transformando numa massa viscosa e amarga. Engoliu com esforço, como se fosse uma bola de papel. Redondos e estáticos, os olhos cravaram-se na tela. Moviam-se as imagens sem sentido, um sonho fragmentado. Então, o sofrimento emocional do menino por causa de uma crise de valores, né? A gente tem um livro chamado Crise de Valores, né, que mostra, né, que os valores não são perdidos, mas eles entram em crise, né, quando é insustentável serem mantidos, por uma questão de novas paisagens, né? Então, aquela mãe que tinha aquele valor de ser bonita, de ser charmosa, de ser cheirosa, de ser a mais linda, né? De repente, esses valores são colocados em crise. De repente, esses não são mais os valores, né? O menino sente inveja da mãe do Júlio, né, que estava lá, né, dentro de casa, grandalhona, né? Aqui, sem julgar a mãe, né, nós estamos olhando para a criança, né? Quer dizer, como o olhar do menino para a mãe e os valores que ele tinha, é isso que nos interessa, né? Ele chega em casa, a mãe faz a mesma cena de sempre que ela chega no cinema, né? Oi, bem, tudo bem, para o marido, né? Sobe, vai para o quarto e o menino chora, né? Ele tá em choque, né? Perguntam para ele, mas o que está acontecendo? O que você viu, fantasma? Não, eu estou com dor de dente. Dilema moral, né? Ele não fala nem da mãe, ele não fala para o pai da mãe também. Dilema moral, sofrimento, intimidade, né? Passa a ser um segredo doído para ele, né? Então, não conto mais, todas as histórias têm continuidade aqui, né, estão no livro, né? Mas, assim, como a literatura nos ajuda, né, a ver sentimentos, né, e a ver essas cenas dentro dessas paisagens, né? Fica um convite aí, tem muito mais histórias de crianças na literatura, né, que é muito gostoso, inclusive prazeroso para a gente, né, recorrer a isso, né? Eu termino aqui e agradeço ao Vivi por essa inspiração da gente ir para a literatura e para a arte, né, para fazer análise da psicologia moral. Obrigada, gente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cleo. Eu vou dar continuidade aqui ao trabalho cerimonialista da Dani, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Raul. Então, ele recebeu algumas perguntas, né? Não sei se dá tempo ainda do pessoal enviar mais alguma, mas a palavra é sua, Raul. Bom dia a todas e todos. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. A Suzana começou falando que era uma honra para ela dividir a mesa com o Ive. A Suzana, imagina eu. Inclusive, se eu tenho amigos aqui na plateia, se vocês já falaram comigo, eu vou ficar insuportável depois da mesa aqui. Bom,
é um prazer estar aqui, de verdade, né? Ainda mais ouvindo sobre um tema tão profundo e tão relevante para nós, né, que estudamos a moral. Acho que são temas de tão profundos que são, né, somente poderíamos ouvir o que ouvimos, né, dessas duas pessoas, do Yves e da Suzana, da forma como eles falaram, né? Acho que eles trazem reflexões bastante impactantes e importantes para nós. Vieram algumas perguntas pelo chat do YouTube, e que são perguntas tão complexas quanto, né, mas eu vou reproduzi-las aqui na íntegra para a gente poder fazer uma discussão. A gente tem alguns minutos ainda. A primeira pergunta, né, foi do Luiz. Ele diz: professor Yves, paisagens da infância parece ser um passeio pelas dimensões da ética e da moral. Diante disso, como é possível garantir que esses conteúdos possam garantir uma vida boa? Bem, obrigado pela pergunta. De fato, é um passeio, por isso eu prefiro paisagem a território. Né? Território parece mais algo a ser invadido, né? Como, aliás, tem acontecido ultimamente, né? Não sei se o Trump está pensando no Brasil, mas pode estar na lista, né? Embora um pouco grande, digamos. Agora, como garantir uma vida boa? Não sei responder, sinceramente, eu não sei responder. Não sei nem garantir a minha, imagina garantir a dos outros, tá certo? Né? Então precisa tomar muito cuidado, né, com essa coisa de felicidade, porque, né, se alguém consegue ensinar felicidade para outro, é que ele está razoavelmente bem nesse sentido, né? Mas não sei se é muito, então eu não saberia responder. Eu acho que para um adulto olhar uma criança, um adulto olhar um filho ou um aluno, eu acho que a ideia de paisagem é boa. A ideia de paisagem, sem conceituar muito precisamente uma coisa ou outra. A gente tem uma paisagem na nossa frente, tá certo? E aí, a importância do ensino moderno. Cada criança é uma paisagem diferente e tem que ser levada em conta. Agora, paisagens não é caminho apenas na moralidade, tá certo? Acho que nós todos aqui trabalhamos com moralidade porque é o nosso ofício, digamos assim. Mas daria para falar de tudo a rigor com o conceito de paisagem. Então, não sei se decepcionei um pouco na resposta, mas consigo ir muito além disso. Obrigado, professor. Queria também deixar registrado que pelo chat do YouTube existem muitas manifestações de carinho. As pessoas estão verdadeiramente emocionadas, né, pelo tema, pela conversa. Uma outra pergunta que daí eu queria que os nossos dois palestrantes respondessem, se refere às questões pedagógicas, na verdade, né, porque a gente tem um grande grupo de pessoas participando que são da escola, né, que vivem o dia a dia da escola, e acho que é super importante que a gente pense também nessas questões, né? Então, o Robson pergunta: qual é o impacto da convivência escolar quando, nos territórios da escola, essa paisagem das infâncias, da juventude, segue alheia à gestão pedagógica? Então, Paulo primeiro, sim, sem dúvida nenhuma. No fundo, aquilo me lembra um pouco aquilo que eu falei no final da minha exposição, né? Um ensino tradicional, né? Que trabalha com territórios com toda a legitimidade, matemática, satelital, mas o sujeito, né, na sua complexidade, não é tratado. Isso, eu diria, é mais uma questão de ideologia, aliás, do que de pedagogia propriamente dita. Você tem, por exemplo, Voltaire, outro autor francês, Rabelais, autor do século XVI, que já dizia que uma boa maneira de ensinar as crianças é divertindo-as. Lúdico. Olha lá, século XVI, tá certo? E tem pessoas que até hoje, no século XXI, não entenderam absolutamente qual que é o lugar do lúdico, da brincadeira, da fantasia nas crianças. Mas eu acho que é mais uma questão de ideologia isso.
Eu diria até por prova, não sei se eu vou me atrair os raios de algumas pessoas, mas essa moda agora é de escola militar, sabe? Escola militar, nada contra a escola militar, nada contra militares, muito menos contra a escola de militar, mas me dá a impressão que o discurso que está por detrás é disciplina, né? Heteronomia, todo mundo com cabelo cortado, tá certo? Nunca vi a relação entre cabelo cortado e moralidade, mas alguma deve ter, né? Porque faz tempo que se faz isso, né? Que se corta cabelo de homem, tá certo? Então, é mais um discurso ideológico, eu diria, do que realmente uma opção pensada, né? Então, sem dúvida, como disse a pessoa da pergunta, há muitas escolas onde o aluno não existe a rigor enquanto pessoa, muito menos enquanto paisagem, evidentemente. A pergunta, Raul, é sobre a questão da gestão da escola, né? Isso, que as paisagens estão ali. As paisagens, tá? Eu não sei porque eu estava lembrando vocês vão me desculpar, não sei por que eu fiz essa associação, mas a questão do budismo, eles têm 3 princípios, né? Uma linha do budismo que é o princípio da beleza, da verdade e do bem. Né? E pensando em termos de gestão pedagógica, eu acho que às vezes as escolas se perdem, né? Como as escolas estão perdendo esses 3 princípios. Né? A verdade é o saber, né? É a ciência, e eu acho que isso as escolas cumprem, né? Estão aí tentando e buscando cumprir. Né? O bem, elas esquecem, né? Quando não trabalham com a convivência. Né? E a beleza tem sido empobrecida. Né? Antigamente as escolas tinham música. Né? A gente aprendia instrumentos musicais. Né? A gente não tem mais. Então, o que aconteceu com a beleza? Né? E a beleza nos traz a leveza da vida. Né? A beleza não tem utilidade. Ela tem essa questão de tornar o humano mais belo, né? De tornar o humano mais humano. Então, eu acho que assim, a questão de convivência, claro que a gente todo aqui, o seminário é todo sobre convivência, nós estamos bastante centrados na questão dos ataques à convivência, quer dizer, naquilo que a convivência falha, né? Mas eu acho que a gente tem que estar enfeitando a convivência, né? Não esquecer da beleza. Né? Por isso, o recorrer à literatura, à poesia, né? À música, para tornar um humano mais belo. É só isso que eu tenho para responder. Obrigado. Eu fiquei me lembrando, né, ao ler essa pergunta, me veio na cabeça, porque quando a gente fala que a gestão pedagógica ela não está relacionada, né, às paisagens da infância e da adolescência, e a gente, como vai em muitas escolas, né, percorre muitas escolas, eu fiquei pensando aqui o quanto por vezes, e a pergunta me remeteu a isso, o quanto por vezes a própria escola ela não é muito adequada à própria infância e à própria adolescência, né? Esses dias eu ouvi um termo bastante curioso de que a escola ela é adultocêntrica, né? E ao ser adultocêntrica, ela objetiva então formatar as crianças e os adolescentes dentro de um contexto como se eles, não respeitando a sua própria faixa etária ou as suas próprias características, né? Então, a criança que não pode brincar, a criança que não pode correr, a criança que não pode conversar, né? Então, você acaba criando uma correlação falsa entre a escola e o respeito à própria faixa etária da criança e do adolescente, né? Por favor, professor. Uma coisinha, você falando agora de gestão, porque eu tinha me escapado a palavra gestão, mas eu escrevi um texto há algum tempo que chama As Paredes Também Falam. E o que eu quero dizer é uma coisa muito simples. Um dia eu estava numa escola, agora é história real, trabalhando com um grupo que queria trabalhar o tema da cidadania. Aí comentei alguma coisa, a gente fez a discussão, mas eu falei justamente das paredes. Aí me perguntaram, nessa escola, cujo nome eu não vou citar, evidentemente, dá para ver, só de olhar assim, dá para ver que a gente trabalha com cidadania? E eu falei, não. Quando você entra nessa escola, você vê que o grande valor é tecnologia. Tem computador em tudo é canto, tem
né? É tecnologia, né? Tecnologia avançada. Então, simplesmente disso. E eu acho que as paredes das escolas também devem ser cuidadas. Você entra em algumas escolas, a primeira coisa que você vê é troféu. Você acha que você está no Corinthians ou no Palmeiras, não numa escola. Em outras escolas, você vê a propaganda da própria escola. Ou seja, né? Em outras escolas, isso é frequente, sobretudo a classe média, é o luxo. Estacionamento é maior do que um estacionamento de shopping, tem lojinhas chiques, tá certo? E em outras escolas, você entra, felizmente é uma escola onde meus filhos estudaram, você vê desenho de criança. Certo? Você não vê loja nenhuma, né? No shopping não tem por que ter loja, tá certo? Você vê desenho de criança, foto de criança, ou seja, você entra e fala, realmente aqui estou num lugar de educação. Mas em muitas escolas, se não te falarem, cuidado, isso é uma escola, você acha que você está num shopping, numa redação qualquer, mas não numa escola. Então, eu acho que também, isso que você falou da adulto-cêntrico, né? Não é só adulto-cêntrico, é tudo cêntrico menos em educação. Né? Economia centro, tecnologia centro, é isso. Bom, uma pergunta agora para a professora Suzana, da Maria Tereza. A Maria Tereza pergunta: como não perder as narrativas das crianças, especialmente sobre seus sentimentos no ambiente escolar, sem invadir a sua intimidade? Essa pergunta é para a Luciene, não é para mim. Eu acho que Piaget ensinou um método clínico para a gente, né? E no método clínico você pode ter esse cuidado, né, de você fazer mais perguntas, né, e perguntas a partir das próprias perguntas das crianças, né, e fazer perguntas para que elas respondam, em vez de você responder, né. Então, acho que Piaget não perguntou para a criança, quando você sonha, o que tem dentro do seu quarto, à toa. Ele perguntou porque as crianças falavam que dentro do quarto tinham coisas quando elas sonhavam, né? Então, assim, ter esse cuidado de, a cada fala da criança, primeiro perguntar para a criança o que ela está pensando sobre aquilo. Eu acho que esse é o âmago do método clínico, para você não invadir, né, a intimidade. É como a caixinha que o Ivo estava falando da peça de teatro. A criança mostra a caixa. Por um lado, a caixa tem segredos, por outro, ela quer mostrar o que tem na caixa, né? Ela depende do olhar do outro, e ela depende de uma apreciação do outro. A gente viu isso nas histórias, aqui também nas cenas, né? Só que cuidado com o que você fala daquilo que você viu, né? Deixa primeiro a criança mostrar o que ela está vendo ou o que ela está querendo mostrar para você. Então, acho que é isso. Obrigado. Só mais uma coisinha, nesse sentido muitas vezes, com a melhor dizendo, das intenções, se dão tarefas para as crianças que implicam a abertura da intimidade e, às vezes, em áreas que não são óbvias. Dou um exemplo real. Muitas escolas modernas, com razão, trabalham a história a partir da história pessoal dos alunos. Então, me fala dos seus tios, dos seus avós, etc. e tal. A priori, ótimo, mas cuidado. Que história é essa? Parte do pressuposto que todo mundo tem uma história tão linda, tão perfeita, que você queira abri-la, mas frequentemente não é o caso. Já me contaram uma vez. A criança falou, não vou fazer isso. Como não vai fazer isso? Não. Ou não, provavelmente, se descobriu, porque a história é cruel, uma história, perdeu o pai, sei lá, seja qual for, tá? Então, muitas vezes, partir da criança, sim, mas cuidado com partir da criança com ela querendo dizer ou não aquilo lá. Se a criança se recusa a falar da família dela em uma hora de história, ela deve ter todo direito de recusar, direito ao segredo. Se ela não recusar, e cuidado, porque às vezes uma criança poderá até abrir a sua intimidade de vergonha, porque os outros o fazem. Então, é um caminho, mais fácil falar do que fazer, mas é um caminho delicado, mas digno de ser levado em conta.
A professora Luciene quer fazer uma contribuição. Não quero falar, só quero complementar uma coisinha aqui. A gente até mostrou alguns jogos antes, né, de começar essa mesa, e fiquei pensando o quanto a fala do professor Ivo e da professora Suzana são importantes para lembrar exatamente do limite que a gente precisa ter à intimidade da criança, que ainda não construiu esse limite. E o quanto isso é sério, principalmente quando a gente, em duas situações, quando a gente propõe, quando a gente faz propostas em que as crianças podem falar sobre os seus sentimentos. Quando a gente faz propostas coletivas, é como se a gente estivesse dizendo para as crianças, você precisa falar sobre o seu sentimento. Então, o cuidado que a gente precisa fazer de espaços para falar sobre sentimentos, nem sempre são coletivos, mas eles precisam ser individuais, eles precisam ser escolha da criança. Eles não podem ser colocados de maneira coletiva. A criança precisa escolher falar, muitas vezes, sozinha. Então, jogos para falar sobre sentimentos precisam ser, e esse foi neste momento tão importante que a gente está aqui celebrando até a memória da professora Orli, esse foi das grandes conquistas que a gente aprendeu com a professora Orli. As atividades diversificadas que ela aprendeu que ela nos ensinou a fazer, são uma das propostas que podem ser usadas na sala de aula. Então, uma atividade diversificada pode nos dar essa abertura para coloca um canto, coloca uma das propostas ser na escola, uma das atividades ser uma atividade para falar sobre sentimentos, mas a criança que escolhe falar sobre isso, falar sozinha sobre o que ela está sentindo. Ela pode escolher falar sobre o que ela está sentindo sem ter a necessidade de falar o que ela está sentindo para todo mundo. Porque o falar sobre o que eu sinto precisa ser escolha da criança para ser colocado para fora, como um canto do desabafo, como falar para a professora, se ela quiser, falar sobre o que ela sente, como uma escolha pessoal e não coletiva. Porque quando eu faço isso na avaliação do dia, por exemplo, falar sobre como é que eu me senti, é como se ela tivesse... Crianças pequenas, por exemplo, é como se elas estivessem sendo obrigadas a falar, porque ela não tem clareza desse limite de que ela pode falar ou não. Se a professora coloca aquilo como você pode falar, ou se você quiser, se você não quiser falar, você não precisa. Mas o fato da professora ter colocado como uma proposta coletiva, ela se vê na obrigação de falar. Então, esse detalhe a gente precisa ter. O segundo ponto é sobre, por exemplo, uma questão de bullying. No bullying, a grande necessidade numa situação de bullying por que a gente não trata o bullying, por exemplo, do ponto de vista de como um outro conflito, como uma situação de um outro tipo de problema de convivência, colocando a vítima colocando a vítima e o agressor frente a frente, exatamente porque eu preciso guardar o direito dessa vítima, porque ela não sabe reiterar o próprio limite à intimidade dela. Ela não tem essa proteção à intimidade dela construída. E eu preciso ajudá-la a construir esse limite. Por isso que eu falo com ela sozinha. Por isso que eu preciso utilizar, sim, de uma proposta de uma justiça restaurativa, de uma proposta restaurativa. É uma proposta restaurativa, o método de preocupação compartilhada, por exemplo, que a gente usa para intervir numa situação de bullying, é uma proposta restaurativa, mas ele não é a justiça restaurativa que a gente usa como em outros problemas de convivência. Ele é uma proposta que separa, que individualiza, exatamente para preservar a vítima que não tem, por exemplo, essa intimidade, esse limite à intimidade, essa fronteira da intimidade
construída mesmo aos 10, aos 12, aos 13, aos 15 anos, porque ela tem essa, por natureza, este problema não formado, não tem formado essa fronteira da intimidade. Tá bem? Só para encerrar, né, que o nosso tempo também já se esgotou, até retomando a fala da professora Luciene e até a fala do professor Ive, né, um exemplo concreto que aconteceu comigo. Né, eu tenho 2 filhos, os meus 2 filhos foram adotados e o meu filho mais velho foi uma adoção tardia. E ele sempre teve, por conta da história de vida dele, ele sempre teve muita dificuldade em falar do passado, né? Ele, inclusive, chegou a verbalizar que a vida dele começou ao vir para a nossa família, né? E não precisa ser uma atividade com esses objetivos, né? Uma atividade despretensiosa do dia a dia de um 3º ano, que é sobre falar sobre si. Um garoto que há 3 meses está tentando construir uma nova história, vive uma atividade na escola, onde falar sobre si é um imperativo. E não só qualquer imperativo, não só o imperativo de algo, de uma ordem vinda de uma professora, mas por uma atividade que vale nota, né? Então, só para poder ilustrar que, às vezes, não são apenas atividades específicas, né, mas atividades corriqueiras do dia a dia e que, muitas vezes, a gente não se dá conta, né, do quão isso é invasivo à intimidade daquela criança ou mesmo de um adolescente. Bom, por fim, gostaria muito de agradecer, né, foram muitos os elogios que vieram pelo chat do YouTube, tenho certeza que vocês aqui também estão pensando isso. Então, professora Suzana, muito obrigado. Professor Ive, muito obrigado. Agora, Cléo. Bom, pessoal, eu acho que nós não temos palavras para expressar o quão foi representativo, né, nós podermos ter tido esse privilégio de ouvir essa mesa, e não é à toa que nos inspiram tanto. Eu quero convidar todos e todas aqui, no encerramento dessa mesa, para participarem do lançamento do livro, então, Paisagens da Infância, que vai ser aqui no hall do CDC, durante meia hora. Professora Suzana, professor Ives, muito obrigada. Se vocês quiserem se despedir, eu abro a palavra. Não, eu que agradeço o convite. Mais uma vez, fico muito feliz de ter coescrito esse livro com outras pessoas. Agradeço a Luciene, que teve um enorme trabalho de publicação, e uma única palavra que me ocorreu. Só mais meia hora eu explico. Eu acho que uma maneira boa de falar de sentimentos sem ter que falar dos seus próprios sentimentos é trabalhar com virtudes. Virtudes. Coragem. O pessoal não precisa, não, eu sou corajoso. Aliás, tem um capítulo sobre coragem. Sabe, falar de virtudes. A pessoa pode falar de si sem falar de si. E ver qual que é a repercussão do que ela fala, mas ela está falando de um tema. O tema não é ela, não é ele, o aluno. Bom, é só uma ideia. Muito obrigado a todos. Professora Suzana, quer se despedir? Só agradecimentos, Cléo. Obrigada. Agradecimento por estar aqui do lado do Ive. Sim, também, né? um privilégio. Mesa histórica. Obrigada. Vamos lá, então, pessoal, meia hora.